Aguarda a sua participação. Bom, antes da gente começar a conversar aqui com a nossa convidada especial, nós vamos saber um pouquinho sobre o que é psoríase e os dados da doença aqui no Brasil. Você até pode não saber o que é esse problema, mas com certeza já viu alguém que é vítima desse mal. Vamos ver. A psoríase é uma doença crônica, não contagiosa e de causa ainda desconhecida, que afeta de 1 a 3% da população. As principais características são o aparecimento de lesões rosas ou avermelhadas, cobertas de escamas secas e esbranquiçadas, que aparecem, em geral, no couro cabeludo, nos cotovelos e joelhos, podendo, em alguns casos, espalhar-se por todo o corpo. A doença pode se manifestar logo após o nascimento ou em idosos, mas o período mais comum é entre os 20 e 40 anos. Existem 2 picos de idade de prevalência, antes dos 30 e após os 50 anos. E em 15% dos casos, surge antes dos 10 anos de idade. Além da genética, outros fatores estão envolvidos no aparecimento e evolução da doença. Fatores psicológicos, estresse, exposição ao frio, uso de certos medicamentos e ingestão alcoólica pioram o quadro. Doutora Fernanda, a gente viu esses dados, preocupantes, quase mais de 3% da população no Brasil tem essa doença e não sabe, Que coisa estranha. Eu quero saber da senhora, agora a gente viu esses dados, o que causa exatamente a psoríase? A psoríase é uma doença mais comum do que nós imaginamos, realmente quase todo mundo já viu alguém que tem, mas não sabe realmente dizer o que é, como acontece. A psoríase, o que é? É uma doença inflamatória crônica da pele, tem acometimento multissistêmico, mas é mais caracterizada na pele, de base genética e imunomediada. Então, é causada por um fator genético que, a partir de fatores desencadeantes, vão aparecer o surgimento das lesões na pele. E como é que essa doença ela desenvolve no nosso corpo, doutora? Ela já tem uma base genética e a partir desses fatores desencadeantes vão começar a surgir através de uma resposta inflamatória, imunomediada, que nós chamamos. É como o câncer, doutora? Não, é diferente. É diferente? É um pouco diferente. Realmente é um pouco diferente. Ela é mais inflamatória. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma inflamação, células inflamatórias, que a gente chama de citocinas, que é por isso que a gente dá um nome de imunomediada, que vai provocar vasodilatação e vai haver um aceleramento do processo epidérmico, que é as células que vão da camada basal para a derme, que é por isso que a lesão vai ter essa característica meio escamativa, justamente por esse aceleramento do processo germinativo da pele. Então, doutora Fernanda, qualquer um de nós estamos sujeitos a ter psoríase? Qualquer um. É a assim doença mesmo? É universal, pode acometer homens e mulheres, é mais frequente na segunda e quinta décadas de vida, em torno dos 20 anos e 50 anos, e até crianças também podem ser acometidas. Lógico que pessoas menores de 15 anos geralmente têm fatores familiares associados. Sei. E como é que é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico é clínico, então o médico, o dermatologista é capacitado de fazer este diagnóstico, que pode ser auxiliado por o que a gente chama de curetagem de metódica de Brock. E o que é isso? Raspamos as lesões, tiramos essa escama e vai haver um ovário sanguíneo, que é justamente quando a gente chega nessa derme para ver essa dilatação. Nos casos clássicos, lógico, tem alguns casos que nós precisamos recorrer a biópsia ou alguns tipos, mas o diagnóstico é clínico. Já a gente vai falar dos tipos, inclusive, viu, gente? Doutora Fernanda, a senhora já sabe que o telespectador aqui participa, a gente já tem a primeira participação para a senhora, vamos ver? O meu nome é Carlos e eu quero saber se essa doença pega. Esse é o medo da maioria, Isso. doutor? O preconceito é muito grande de quem tem, mas já a gente também vai ver uma história de uma pessoa que enfrenta a psoríase e ela fala que enfrenta muito preconceito, inclusive. Pega, doutora? Não pega, e é importante ressaltar que a psoríase ela tem considerável fator psicossocial justamente por causa disso. As pessoas sofrem um grande preconceito por esse medo de contagiosidade, mas é importante sempre esclarecer que a psoríase não pega, não é contagiosa. Então a gente pode encostar na pessoa, a gente pode sentar na mesma cadeira, na mesma cama, não tem problema, doutora. Então falta ainda um pouco mais de informação, de conhecimento mesmo, também sobre isso. Agora eu quero saber da senhora se é possível prevenir a psoríase. A psoríase, como ela tem vários fatores que podem desencadear, quando a gente chama de prevenir, é no fato controlar esses fatores. Então, quem tem um problema de psoríase deve evitar álcool, tabagismo, algumas medicações que podem desencadear, o próprio estresse, a ansiedade, tudo isso vai desencadear a doença.
Mas como é base genética, não tem como você prevenir totalmente, porque ninguém sabe quem vai ter predisposição ou não a desenvolver a doença. Então, doutora, principalmente ansiedade, estresse, doenças do século moderno, né, que todo mundo enfrenta, né? Como é que a gente faz para controlar então, doutora? Às vezes não é possível, né? Às vezes tem que recorrer mesmo até tratamento psicológicos para nos auxiliar a fazer o controle da doença. Isso acontece. Então, tem que ter mesmo esse controle, né, no caso? Tem que ter. Tem outros sintomas, assim, alguém que tem uma característica que pode desenvolver a doença, além da questão da ansiedade, né, a senhora falou. Depressão também, doutora? Depressão é muito mais comum em pacientes com psoríase do que na população em geral, porque tanto a depressão desencadeia o problema de psoríase, como a própria questão do impacto psicológico pode levar à depressão. Então, é uma comorbidade bastante frequente nos pacientes que têm a doença. A psoríase ela pode atingir todo o nosso corpo, doutora, ou existe alguma parte que ela não chega? Pode atingir todo o corpo, inclusive que a gente considera casos mais graves, né? Pode ter formas que atingem o corpo todo, mas geralmente elas são mais localizadas. Tem locais mais típicos em que as lesões aparecem e às vezes pode até não aparecer lesões na pele. Existem formas que realmente não tem na pele, desde lesões únicas ao corpo todo. E nessa região da nossa cabeça, doutora, por exemplo, nos cabelos, ela chega a atingir o couro cabeludo? Chega. E é uma forma bastante comum até. Tanto do couro cabeludo, como região de cotovelo, joelho, região sacra, região pré-tibial, são os locais mais típicos. O cabelo é um dos locais mais típicos que tem. Inclusive, doutora, no caso do cabelo, as pessoas confundem muito, inclusive, com caspa. Chega a ser a caspa ou não? Porque é muito parecido, né? São parecidos, são doenças diferentes, mas existe um tipo de doença que nós chamamos de seborríase, que é justamente um tipo de transição, que é uma dermatite seborreica mais grave, mas não chega a ser uma psoríase completamente, que aí a gente dá o diagnóstico de seborríase, que é um tipo quando a gente não consegue diferenciar essas duas patologias. Ok, então, doutora, vamos fazer um intervalo, já a gente volta a conversar mais sobre esse assunto, porque nós vamos conhecer no próximo bloco os tipos de psoríase. E quem tem mais chance de desenvolver a doença, hein? A resposta é depois do intervalo.